Pessoal, nesse vídeo nós vamos conversar a respeito de uma figura muito interessante que é a figura do penhor, um direito real de garantia que recai sobretudo sobre bens móveis, e aí a gente vai compreender as suas características e as suas nuances como uma verdadeira preparação para o nosso estudo no próximo encontro, que é sobre a hipoteca. Vamos lá? Olha lá, pessoal, uma comparação em relação ao conteúdo dos diferentes tipos de direitos reais de garantia sobre coisa alheia, sobretudo uma comparação entre o penhor e hipoteca em relação à chamada anticrese. A hipoteca e o penhor, eles envolvem o direito de tirar o bem de alguém e levar a leilão, se traduzem também na preferência dos credores e permitem que o restante da dívida, ou seja, depois de eu, por exemplo, levar o bem a leilão, se ainda restar dívida, eu siga como um credor quirografário. A anticrese é um pouco diferente porque ela envolve um direito de retenção do bem. Do ponto de vista do seu objeto, a anticrese envolve o direito de possuir o bem recebendo os frutos para ir quitando a dívida. Não é exatamente um penhor comum, porque recai sobre um imóvel, né? A ideia de você ficar com o bem aconteceria no penhor comum, por exemplo, o penhor de joias, mas na anticrese isso é sobre um imóvel, né? E, além disso, existe aqui a diferença em relação à transferência da posse, porque mesmo no caso do penhor rural, existe uma organização da posse diferente da posse que se aplica aqui na anticrese. E a fonte é sempre uma fonte contratual. E o penhor, como funciona? Pessoal, olha que interessante aqui o site da Caixa Econômica Federal, nenhuma publicidade nisso, né? Mostrando para vocês um pouquinho como é que funciona o penhor da Caixa. Então, nós temos aqui a oferta, né? Quer crédito seguro? E a Caixa explica ali embaixo, né? O que é? O penhor da Caixa é uma linha de crédito, é uma oferta, então, de uma possibilidade de receber recursos, sendo que você sai com o dinheiro na hora sem a necessidade de avalista. E seus bens ficam em segurança no cofre da Caixa Econômica. Pessoal, então veja ali que a gente tem pistas interessantes de como funciona a dinâmica do penhor, porque você vai deixar joias, né, no cofre da Caixa Econômica. Se você pode renovar o contrato, se você pagar, você recebe o seu bem de volta. E os empréstimos podem chegar até 100% do valor da garantia. Lembra aquela ideia que a gente falou? Nem sempre o valor da garantia vai ser o valor total do bem. Muito pelo contrário, eu posso ter uma garantia que supera o valor, supera o valor da dívida. Nessa reportagem do Estadão, a gente consegue entender um pouco a dinâmica de utilizar uma garantia real. A taxa de juros da operação de 2% ao mês, ou 23% ao ano, é menor que os exigidos por bancos e instituições financeiras em várias linhas de crédito, e até de algumas das taxas cobradas da linha mais barata de crédito, que é o consignado de funcionário público. Então veja que nessa comparação que o Estadão fez, a gente consegue identificar os efeitos de ter o penhor, reduzindo o valor da taxa de juros cobrada, porque a garantia reduz o risco do ofertador do empréstimo. Segue o jornal explicando: a Caixa empresta o dinheiro recebendo como garantia o pagamento a algum produto, pérolas, joias, metais, relógio, e o empréstimo pode chegar a 85% do valor. Veja que é um pouco diferente do que está no site, mas nos mostra um pouco um parâmetro. A pessoa chega com um anel de 2.000 e consegue um empréstimo de até 1.700. Ideias iniciais sobre o penhor para a gente compreender melhor a figura. O penhor, como nós falamos, recai sobretudo sobre bens móveis, inclusive crédito. Então o crédito também pode ser objeto de penhor. Crédito, além disso, que pode ser garantido justamente pelo penhor, e aí fala-se em modalidades especiais, penhor rural, agrícola, industrial, mercantil, enfim, são várias as modalidades, sempre com essa ideia de uma garantia acessória a uma dívida. É possível criar o penhor por previsão contratual, mas também o penhor pode decorrer da lei. É um direito real de garantia,
pelo qual, como nós vimos, se entrega então um bem para assegurar o cumprimento de uma dívida. Pessoal, vocês me permitem aí abrir um parênteses um pouquinho. A gente pensa muito no penhor como sendo apenas de joias, e ele pode ser de uma multiplicidade de bens e múltiplos tipos de penhor na realidade, pode ser penhor de carro, enfim, de máquinas. Outro aspecto interessante é que a gente pensa muito no aspecto negocial, ou seja, pensamos o penhor como sendo oriundo de um negócio jurídico. No entanto, nós temos a figura do chamado penhor legal, como vocês podem observar no Código Civil, lá no artigo 1467. E aí você tem a figura de credores pignoratícios, independente de convenção, o hospedeiro, ou dono de uma pousada, enfim, sobre as bagagens das pessoas. Então é muito interessante, né? Imagina aí que você vai, no pós-Covid, passar um feriadão aí numa determinada hospedagem num hotel, você não tem dinheiro para pagar, e aí o hospedeiro tem direito ao penhor legal, ou seja, ele vai constituir penhor sobre os bens que você trouxe, e da mesma maneira o dono de um prédio rústico urbano sobre os bens móveis do inquilino em caso de não cumprimento dos aluguéis, né? Então aí uma hipótese bastante interessante, o chamado penhor legal. É claro que é possível substituir isso por uma caução, e aí o artigo 1472 traz justamente essa hipótese, né, em que o locatário, ao invés de permitir que os seus bens, que ele tem por algum motivo uma importância muito grande, sigam por uma situação de penhor legal, ele pode obstar oferecendo algum tipo de garantia, né? Caução idônea, diz a lei. É interessante observar também o desdobramento dessa caução legal. Primeiro, o credor vai ter direito à aquisição da posse desses bens e aí vai proceder com homologação judicial para que possa converter esse seu benefício, seu crédito, seu direito real em dinheiro, né, para o cumprimento da prestação. Como características, vale repetir aquelas que nós já citamos sobre os direitos reais, portanto, é sempre acessório a uma dívida, traz a sequela, e aquela ideia da indivisibilidade, ou seja, o pagamento parcial não libera a garantia. Temos dois personagens, o credor pignoratício, ou seja, o credor garantido pelo penhor, e o devedor pignoratício. O credor recebe o bem e não pode utilizar, sobretudo, uma relação de depositário. Do ponto de vista da sistemática do penhor, do ponto de vista de alguns elementos mais característicos do penhor, é um instrumento que tem que ser levado a registro, mas atenção, né? Claro que não é um registro de imóveis, então é possível criar por instrumento particular, mas é necessário o registro, né? O penhor de máquinas agrícolas e equipamentos, enfim, equipamentos da indústria, né? Ele é registrado no registro de imóveis. Então veja que essa variação da maneira de registrar o penhor e, portanto, de constituir, sempre constando então o preço da dívida, o tipo de bem, assim por diante. Nós vimos então como o penhor nasce, mas como será que ele é extinto? Primeira situação, claro, o cumprimento da dívida. Segunda, também me parece bastante evidente, a perda do objeto. Mas pode haver também a renúncia à garantia, assim como também é possível que haja as típicas situações de obrigações, por exemplo, confusão, ou mesmo diante do inadimplemento, torna-se necessário a execução, e aí vai ser necessário efetivar a garantia, por assim dizer, utilizá-la, e aí, claro, essa garantia deixará de existir pelo seu próprio exercício. E como será que fica a questão dos frutos? Veja, o credor pignoratício tem o direito de reter o bem, de levar a leilão, mas também de se apropriar dos frutos. Artigo 1433, no seu inciso 5º. O penhor, quanto às suas modalidades, já dissemos, pode ser legal ou convencional. E aí,
eu queria trazer uma questão que me parece bastante interessante, que é a sistemática do penhor em relação à perda do bem. E aí há vários precedentes do STJ que reconhecem a natureza de depósito no contrato, de tal maneira que a perda do bem, que pode, por exemplo, joias penhoradas que foram furtadas da Caixa Econômica Federal, gera naturalmente uma responsabilidade que, enfim, seja o direito à reparação do valor do bem, que, claro, não se confunde com o valor da dívida, já que o bem dado em garantia tanto pode ser maior quanto menor do que o valor da própria dívida. Comentei também com vocês a possibilidade de nós termos um direito real de garantia na modalidade penhor sobre, por exemplo, bens rurais. Então, é possível que recaia o chamado penhor rural sobre bovinos, por exemplo, sobre sementes, sobre equipamentos agrícolas. E aí, nesse caso, claro, né, pessoal, como nós vimos antes, esses bens não vão ser transferidos para o banco, né? Você não imagina alguém chegando na Caixa Econômica com uma vaquinha e pedindo para fazer um empréstimo. É claro que nesse caso, no entanto, a garantia representa um plus, representa uma situação de proteção adicional para a empresa. O penhor também pode recair sobre veículos, sobre carros, e aí é muito importante não confundir esse penhor com outra modalidade mais frequente, que são situações, me parece muito mais comuns, que é a alienação fiduciária em garantia, também conhecida como uma modalidade de propriedade fiduciária. Também existe a possibilidade de arrendamento mercantil ou leasing, ou seja, existem mais de uma possibilidade de utilização de um carro ou de envolver de alguma maneira um carro em uma garantia. No caso do penhor de veículos, a posse direta permanece com o devedor, né, claro, como depositário, ou seja, o credor fica com o direito de fiscalizar o bem, porque ele tem a posse direta, conservar, mas ele não vai ficar com o próprio carro na modalidade penhor. Também na alienação fiduciária em garantia, né, a pessoa sai com um carro dela, né, aparece lá banco X no documento do veículo, e aí ela tem a possibilidade de utilizar, senão não faria sentido para as partes realizar esse tipo de negócio. Então vimos aí a figura do penhor. Só uma observaçãozinha final, eu acho que é bobeira, né? Vocês já são bem grandinhas e grandinhos, mas não confundir com penhora, né? Penhor é uma garantia real, penhora é o ato de expropriação. Então eu posso, por exemplo, pedir penhora no rosto dos autos. Eu posso pedir penhora de um bem. Não se confunda com o penhor, que é dar um bem em garantia. Ainda que, é interessante, o bem que foi dado como garantia sob a forma de penhor pode ser penhorado e, portanto, pode também se encaminhar para uma penhora, ainda que nem toda penhora decorra de um penhor. Ok? Pessoal, próximo encontro falamos da hipoteca.